Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cuide de Si. Hoje nós vamos falar sobre os acidentes vasculares cerebrais, ou vulgarmente conhecidos como AVC ou então trombose. Acho que todos nós já tivemos um familiar, um conhecido que tivesse dito que perdeu os movimentos de uma parte do corpo. Para nos falar desta doença, que é muito frequente entre nós, temos hoje a doutora Suraida Quinlim. A doutora Suraida é médica especialista em medicina interna. Seja bem-vinda, doutora Suraida. Muito obrigada, doutora Sheila. Parabéns pelo programa. Uns temas muito interessantes. Então, doutora Suraida, diga, o que é o AVC? O AVC é uma sigla que é um termo usado para o acidente vascular cerebral, em que nós definimos como um déficit neurológico que é secundário a uma lesão vascular aguda do sistema nervoso central. E acontece em duas situações, em quando há um entupimento do vaso sanguíneo, ou o vulgo trombose, o que acontece é que há uma interrupção do fluxo de sangue para aquela área do cérebro que é irrigado por aquela artéria, ou então um derramamento, que é a hemorragia cerebral. Então, a doutora Suraida já acabou dizendo também os tipos de AVC que existem. É verdade. Então, quais são as causas? O que é que pode causar um AVC? Bem, como eu disse, são dois grandes tipos de AVC que é encontrado, que é o isquêmico e o hemorrágico. E quais são as causas? Nós temos vários fatores de risco para um paciente ter um AVC. Temos alguns fatores de risco que são comuns para os dois tipos de AVC e tem alguns que são específicos ou para um, tanto para o outro. Aumentam o risco de ter ou um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Temos alguns fatores de risco que nós até consideramos modificáveis, não é? E alguns não modificáveis. Temos depende do doente mudar. Sim, o fator de risco. Temos, por exemplo, pacientes que têm diabetes, que é o açúcar elevado no sangue, pacientes que têm a hipertensão arterial, que é a tensão muito elevada, pacientes que têm os níveis de colesterol elevado, pacientes que são sedentários, pacientes que ficam muito tempo. Esse pode mudar-se. Pacientes obesos, pacientes que têm alguma doença do coração, que também pode dar um risco elevado de fazer os AVCs. O uso do tabaco também é um fator de risco muito importante. O uso de drogas ilícitas também é um fator de risco muito importante. E tem alguns outros fatores que têm muito a ver com alguns defeitos do próprio vaso sanguíneo cerebral. É importante dizer que esses fatores de risco são importantes porque em 90% dos casos os AVCs são atribuídos a esses fatores de risco e alguns podem ser modificáveis. Por exemplo, a hipertensão e diabetes não podemos modificar, mas o que nós notamos, ou o que nota-se é que pode-se controlar. Mas pode-se controlar quando o paciente sabe que é diabético, quando o paciente sabe que é hipertenso, e uma boa parte dos pacientes só são diagnosticados a diabetes ou a hipertensão arterial no primeiro evento do acidente vascular cerebral. Então, o que a doutora sugere? Se calhar os doentes deviam apresentar-se às unidades sanitárias para fazerem pistas de doença. Isso mesmo. E o controle do açúcar, da glicemia, o controle da pressão arterial pode-se fazer tanto nas farmácias, em qualquer centro de saúde é possível fazer esse controle da pressão arterial e da glicemia, e também naquelas feiras de saúde que acontecem do Rovuma ao Maputo. Mas o mais importante é fazer um rastreio, saber que é hipertenso, saber que é diabético e tratar. Então, aí também já diminuímos um risco de termos um evento vascular cerebral. A obesidade, o sedentarismo, o colesterol também, muitos pacientes não sabem que tem o colesterol elevado, e é possível também conseguirmos controlar esses fatores de risco e diminuir o risco de termos um AVC.
Sabe-se que a cada 6 segundos uma pessoa no mundo morre de AVC. Então, doutora Soraida, quais são os sintomas desta doença? É muito importante reconhecermos os sintomas do AVC. Os sintomas dependem do local onde o vaso sanguíneo é afetado, o local sanguíneo cerebral é afetado. Mas existem umas siglas que nós usamos que é muito fácil identificar os sintomas rápido. Nós, por exemplo, aqui usamos o SAC, que é sorrir, abraçar e cantar. O que é? Sorrir, colocar alguém a mostrar os dentes, a fazer um sorriso. O que nós notamos é um lado do lábio não mexe, há uma paralisia de um dos lados da face. Aí já ficamos com um bocadinho de atenção. Ele não está a sorrir bem, tem um lado que não está a mexer. É o C, o S. O A é o abraçar. Vamos dar um abraço, a mão cai. Então já sabemos que se tem uma deficiência da força muscular, também é uma coisa, é um dos sinais que nós temos que estar em alerta. E cantar ou falar é falar, assobiar, por exemplo. Os pacientes, um dos sintomas é defeito da fala. Fala arrastada, ou então não consegue falar, ou então uma fala muito estranha. Então, essa sigla SAC são as siglas que nós usamos, que é para identificar rapidamente. Mas tem outros sinais e sintomas que nós devemos também conhecer. Por exemplo, como havia explicado, uma diminuição da força muscular de um lado do corpo. Okay? De repente o paciente perdeu a força da mão e da perna. Às vezes o paciente pode dizer que parou de sentir a sensibilidade desses um dos lados. Pacientes que, como eu falei, na alteração na fala, pacientes que de repente estão com uma dor de cabeça enorme ou tonturas. E tem pacientes que entram com nível de consciência baixo, entram em coma. Outros até morrem antes de chegar a uma unidade sanitária. Então, é muito importante nós identificarmos esses sinais e sintomas, que é rápido, porque nós temos que ter uma intervenção rápida de levar ao paciente para uma unidade sanitária, que é para ter os primeiros cuidados médicos. E, doutora Soraida, como é que é feito o diagnóstico desta doença? Como é que se pode? Pronto. Primeiro começamos com os sintomas. O paciente tem os sintomas que eu acabei explicando e tem muito mais de acordo com... Tem pacientes que têm alguns sintomas menos específicos ou menos frequentes. O mais importante é levar o paciente o mais rápido possível para a unidade sanitária. Lá o médico vai avaliar o paciente, deve fazer um exame de imagem, que nós chamamos de tomografia computadorizada do cérebro, em que ele vai depois definir... Fotografia do cérebro. Isso mesmo. Que ele vai depois dizer se o AVC, o acidente vascular cerebral, é hemorrágico, o derrame, ou é isquêmico, a trombose. Porque o tratamento é diferente para um e para outro. Por exemplo, o médico faz já identifica o tipo de AVC, que é um AVC isquêmico. Aí nós já usamos um termo que é tempo é cérebro. Quanto mais tempo nós perdemos para iniciar o tratamento desse paciente, há um aumento da morte das células cerebrais. Então, estipula-se um tempo entre o início do diagnóstico, dos sintomas, até ao diagnóstico e tratamento, entre 4 a 4,5, 4 horas e meia, que é para começar um tratamento que faz-se no hospital, que é para dar uma medicação que vai dissolver esse coágulo. Claro que também condicionando alguns critérios que indicam ou contraindicam esse tratamento. Se não estamos nesse período de janela ou então estamos com uma contraindicação, aí temos que dar alguns medicamentos, como usamos muito a aspirina ou então alguns outros antiagregantes. Então não pode acontecer aquilo que muitas pessoas pensam, não, vai passar, eu ir amanhã, se for às 0 horas, 3 horas, naquele momento acontece o evento, deve se dirigir imediatamente quando dá sanitário. Isso mesmo. Não podemos adiar
aí da unidade sanitária. É importante o tratamento precoce para evitar esses danos cerebrais permanentes, incapacitantes, porque o AVC é uma doença incapacitante. É uma doença que altera o estilo de vida do paciente e da família, tanto fisicamente como psicologicamente, financeiramente, porque é muito difícil, né, um paciente primeiro ficar dependente de alguém para os seus cuidados básicos. A família também tem uma carga psicológica muito grande, ter aquele paciente incapaz num leito ou do hospital ou em casa. Então, é importante termos um tratamento precoce para tentarmos evitar algo bem pior. Claro que, infelizmente, nós também temos que ver que há vários o AVC pode ser, chamamos de ligeiro, ou pode ser um AVC muito massivo. Então, pode ser que o paciente já entre já com uma lesão muito extensa cerebral e aí já fazemos mais um tratamento mais expectante para evitar as complicações que isso pode advir. Isso falando do AVC isquêmico. O AVC hemorrágico já é como é o sangramento. O tratamento tem alguns pacientes que são submetidos à cirurgia quando há uma indicação e os outros já depende também do grau da lesão para o tratamento. Mas se começou os sintomas, o hospital, o diagnóstico e o tratamento precoce. E depois temos que tratar os fatores de risco encontrados. Por exemplo, não podemos ter uma tensão arterial elevada, não podemos ter o açúcar elevado, temos que prevenir o risco de infecções pulmonares em pacientes que têm um AVC extenso, risco de fazerem as úlceras de pressão e começar... Os dentes ficam muito tempo acamados. E a fisioterapia motora precoce é muito importante, porque aí nós diminuímos o risco de termos uma lesão motora permanente e o paciente já pode ser independente, entre aspas, para pequenas atividades que ele pode fazer. Então, a fisioterapia motora também é muito importante como tratamento a posterior de um paciente com AVC. Agora eu fiquei curiosa, doutora Soraida. É possível um doente que teve AVC uma primeira vez voltar a ter AVC? Sim, é possível, sim. Principalmente em pacientes que não têm o controle dos fatores de risco. E também temos uma situação que chamamos de acidente isquêmico transitório, que vulgarmente é chamado de princípios de AVC, em que o paciente tem a lesão, mas que a lesão desaparece a 100% em menos de 24 horas. Isso é como se fosse uma chamada de atenção de que o doente pode vir a ter uma lesão isquêmica posterior. Então, é possível sim termos novos eventos de AVC depois do primeiro evento do AVC. Então, aquele doente que teve AVC uma primeira vez, então é um doente que deve continuar a seguir toda aquela medicação e controlar todos os fatores de risco? Sim. É importante que ele faça isso. Doutora, uma última pergunta. Como é que se previne esta doença? É possível prevenir os AVCs? Na maior parte dos casos, sim. Como eu havia dito, 90% dos AVCs são atribuídos a uns fatores de risco modificáveis. Okay? Podemos diminuir o risco de um evento vascular controlando a pressão arterial, com os medicamentos, como tomar bem a medicação. Primeiro, saber se é ou não hipertenso. É hipertenso, o médico receitou os medicamentos, tomar regularmente a medicação e controlar a pressão arterial. Diagnosticou-se uma diabetes, o médico prescreveu a medicação, controlar a diabetes com a medicação, tomar regularmente a medicação. Tem um colesterol elevado, além dos hábitos alimentares, também devemos tomar medicação, controlar o colesterol. Sedentarismo é possível modificar. Exercícios físicos, pelo menos 3 a 5 vezes por semana, hábitos alimentares, mudar a nossa dieta e pronto. Tabagismo. Não podemos esquecer o tabagismo, também é um fator de risco modificável. Os pacientes que fumam devem parar de fumar.
Os pacientes que não fumam devem evitar o fumo do tabaco. As drogas ilícitas também é muito importante, devemos evitar o uso das drogas ilícitas. São fatores de risco e são modificáveis. O tratamento dessas doenças que eu já havia falado. Muito obrigada, doutora Soraida, por ter estado conosco. Muito obrigada, telespectador lá em casa, por ter nos acompanhado em mais uma edição do programa Cuide-se.